de Jesus Cristo. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Nós estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, com a Rádio Portaldaluz.com, com a rede amigoespírita.com.br e com transmissão pelo YouTube no canal TV Nova Luz. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Que Jesus abençoe mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A doutrina espírita nos explica a reencarnação. Todos nós somos seres espirituais que já tivemos várias vivências na carne. Mas como acontece esse processo? As nossas personalidades do passado afetam a existência atual? Nós podemos confundir a perseguição obsessiva com essas estruturas do passado? Estas são algumas das questões que nós iremos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre a reencarnação e as influências das nossas personalidades do passado na existência atual. Esse tema dá continuidade à entrevista que eu fiz sobre a superação da dor e do sofrimento. E para tratar deste assunto, nós convidamos o mesmo entrevistado, que é o Milton Menezes. Milton é bacharel em psicologia, escritor espírita e especialista em terapia de vidas passadas. Milton, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. É sempre uma alegria muito grande para mim estar aqui com você. E eu estou muito feliz porque nós estamos tratando de um assunto que é muito interessante para a construção de uma vivência saudável. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Eu parar para pensar, mas por que eu agi desse jeito? Parece que naquela hora incorporou uma pessoa diferente de mim. E às vezes a gente nem sabe se é alguma entidade que está nos influenciando ou se é uma estrutura do passado que de alguma maneira veio à tona. Como é que a gente sabe isso? Tem algumas formas de a gente poder identificar, mas de fato, apesar de poder ser causado por uma questão de uma influência externa, na grande maioria das vezes, esse tipo de situação que você coloca é fruto de uma identificação de uma parte nossa que toma a nossa consciência, que assume e reage coerente à forma como essa parte pensa. Isso é muito estranho, porque algumas pessoas acham isso um pouco esquizofrênico, né? Não, mas então quer dizer que isso é dupla personalidade, é múltipla personalidade? Ou seja, é claro que os quadros patológicos, né, de mais graves, de desorganização, são essas manifestações exatamente iguais, mas só que de uma polaridade, de um tipo de fragmentação muito mais acentuado, de um nível de desorganização psíquica muito maior do que os quadros que eu costumo chamar de normóticos, né, dos neuróticos normais, né? São os normóticos. Ou seja, nós temos então partes nossas, estruturas que estão relacionadas, na grande maioria das vezes, a um tipo de experiência do passado e que permanecem ainda gravitando no nosso psiquismo. E ainda guardam aquelas mesmas características de uma forma tão coesa, tão consistente, que em determinadas situações é como se nós ativássemos aquela forma de reação e aquela parte meio que assume a frente da nossa condução, da condução da nossa vida, e é como se depois ela saísse. Tanto é que quando você está falando, dando seu exemplo, isso é muito comum nas pessoas, mas veja que interessante, como a descrição que, inclusive, como você fez, as pessoas fazem nessa hora. Elas falam assim normalmente: Milton, quando eu vi, eu reagi de uma forma agressiva e depois, quando eu vi, eu fiquei me sentindo culpado. Normalmente as pessoas falam isso, né? Quando eu vi, eu já tinha feito e depois eu me arrependi.
Mas se a gente parar para observar até a estrutura de como as pessoas falam, a gente vai ver como tem essas partes, né? Olha quantos eus tem aqui. Quando eu vi, quer dizer, uma parte que está vendo, eu fui lá e reagi agressivamente, quer dizer, teve um eu lá que foi lá e foi agressivo. Aí depois eu me arrependi. Quer dizer, é um outro eu, é uma outra parte nossa que depois avalia e diz assim, nossa, eu fiz besteira, eu não podia ter feito isso. Então tem uma parte que observa, uma parte que reage, uma parte que avalia. Ou seja, são partes nossas que, de alguma forma, diante de uma determinada situação, são estimuladas a repetir reações que nós já tivemos no passado, em alguma situação de vida passada. Então vejam quantas vezes nós sofremos estímulos que fazem com que hajam reações que muitas vezes são aquelas que a gente vem repetindo ao longo, às vezes, até de várias vidas. Só que eu costumo dizer que aí tem um grande problema, né? Esses pequenos eus, eles vêm, tem essa reação e é como se eles viessem, assinassem o cheque e depois a gente que paga a conta. Porque eles vêm, reagem e depois a gente fala assim, nossa, olha só, não podia ter feito, né? Eu já podia estar fazendo diferente. Agora, Milton, o que faz com que esses costumes do passado, eles venham à tona, de repente? São alguns motivos que a gente percebe quando a gente estuda esse modelo de funcionamento do psiquismo, que a gente não só, além de incluir a dimensão espiritual, considera essa lógica da reencarnação, tem alguns motivos que fazem com que a gente reaja de uma forma muito automática. E nem sempre essas reações são negativas. Porque veja bem, eu estou caminhando na rua, de repente eu vejo e presinto que tem um movimento estranho de pessoas que parecem que estão numa atitude ameaçadora. Nessa hora, eu trazer uma reação de saber lidar com aquela situação para poder fugir ou escapar daquilo, pode ser um recurso interessante que eu estou trazendo de uma experiência de uma pessoa, um personagem meu de vida passada sagaz em relação a essa articulação. Por exemplo, uma mulher que, de repente, nessa hora, com risco de uma violência sexual, traz uma sensualidade de uma vida de uma prostituta, por exemplo, do passado, e é capaz de lidar com aquela situação e tal, e sair sem sofrer uma violência. Então, muitas vezes, essas reações são trazidas à nossa consciência como um recurso para a gente reagir a uma situação como uma resposta adequada. O maior problema é quando essa resposta é automática e inadequada. Ela passa a ser uma resposta tão automática e repetida em diversas situações que a gente não tem o discernimento mais sobre aquilo que é adequado responder ou não e na intensidade que a gente pode responder naquele momento. A gente responde com a mesma intensidade, da mesma forma. Quais são normalmente os motivos? Ou é uma defesa, de alguma forma, porque a gente sente-se ou inseguro, ou tem um nível de ameaça muito grande, então a gente responde daquela forma para, por exemplo, manter uma proteção para alguma parte nossa, a gente não quer ser ferido, teme, por exemplo, ser ferido. Mas eu vou te dizer que na maior parte das vezes, nós reagimos assim porque a gente ainda tem um ganho secundário muito grande. A maioria das nossas reações são inadequadas porque, de alguma forma, nós temos um ganho de manter em algum nível no nosso psiquismo, algum tipo de ganho, a preservação de alguma coisa, algum tipo de valor que pode ter sido importante no passado e que hoje a gente está exatamente no grande conflito entre manter aquele valor e buscar reações diferentes. Buscar, por exemplo, uma mudança de padrões, de valores, padrões de reação. Por exemplo, você imagina então uma pessoa hoje que é muito controladora, controla muitas situações, quer planejar tudo, ela começa a desenvolver, por exemplo, até um transtorno de ansiedade. Por quê? Para ela tem que estar tudo muito seguro, tem que estar tudo muito previsto, ela tem que planejar para não ser surpreendida e ela não se dá conta como que ela faz isso em todas as situações. Na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no trabalho, algumas vezes isso é até útil, mas uma desproporção. Muitas vezes, não dá para se afirmar que é sempre, mas cada um de nós tem uma forma de composição disso. Pode ser, por exemplo, essa pessoa que esteja identificada com um tipo de vida onde ela teve poder, onde ela teve a sensação de poder, onde as coisas aconteciam exatamente como ela queria. Para tentar preservar esse poder, o que ela faz? Ela procura controlar as situações para que tudo ocorra do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que é melhor, do jeito que ela acha que é preferível. Então, muitas vezes, aquela estrutura, aquela reação de um controle, de rigidez, está a serviço de manter aquela sensação de que a gente, no final das contas, é que vai determinar como é que as coisas vão ser. Então, muitas vezes, para preservar esse tipo de traço, de caráter que a gente chama, a gente mantém alguma dessas reações, como se fosse uma tentativa desesperada de manter esse ganho, que é um ganho ilusório.
Porque se a gente está num conflito, é porque também tem uma outra parte da nossa consciência, da nossa alma, que fala assim, não, peraí, você precisa perceber que você não tem poder sobre tudo isso, né? Não tem coisas que você não consegue determinar, que não vão ser do seu jeito, porque aí nem sempre, inclusive, a gente acha que o nosso jeito é o melhor jeito, né? Mas muitas vezes, aquilo que a gente preferia, aquilo que a gente deseja que ocorra, às vezes não é o melhor para aquele contexto. Mas a gente está tão acostumado a tentar fazer valer a nossa vontade que a gente vai automaticamente tentando colocar o nosso ponto de vista. Que mesmo que tenha o maior bom senso, tem que lidar com as diferenças de percepção, as diferenças de consciência, as diferenças de maturidade. Então a gente está lidando com pessoas. Se eu achar que porque eu acho que é o bom senso, tem que ser porque eu acho, quantas pessoas falam assim, mas é óbvio. É óbvio para quem? É óbvio para mim. Mas não é óbvio para a pessoa? Não, mas não é possível. Quando eu falo não é possível, você vê, eu estou numa postura de exigência, de rigor, como se eu estivesse dizendo assim, se eu sei, você deve saber. Se é verdade para mim, você tem que considerar que é verdade. Ou então, se eu estou falando, você obedece. Percebe que às vezes, então, tem uma construção. Quando eu escrevi o livro O Sentido do Sofrimento, eu coloquei isso nos pequenos sofrimentos do dia a dia, onde ficou mais fácil da gente perceber essas partes, né? Por que a gente fica irritado? Por que de algum momento a gente fica irritado, fica impaciente? A gente está numa fila. Aí a gente fica impaciente porque a fila está demorando. Mas por quê? Porque a gente não quer perder tempo. A gente acha que tudo deveria estar, de alguma forma, para poder atender a nossa necessidade. Porque todo mundo está na fila ali, tem uma necessidade, né? Mas a nossa necessidade é mais importante, né? Então a gente acha que a gente está perdendo tempo, a gente ali é um desperdício. Claro que a fila é uma demonstração da falência da prestação de serviço, não é esse o problema. Mas nós estamos numa sociedade ou num contexto onde muitas vezes não vamos ter que lidar com essa precariedade da prestação de serviço. E eu não posso simplesmente chegar lá no banco e falar assim, coloca mais funcionário para me atender. Então a minha irritação é porque eu percebo que as coisas não acontecem do jeito que eu queria, mas eu queria que fosse. A gente queria ter privilégios. Então, quando eu não tenho os privilégios, eu reajo com aquela irritação. Eu não puxo mais a espada para dizer vai ser do meu jeito, mas eu reajo como se eu quisesse que as coisas fossem do meu jeito. Então, às vezes, a impaciência, a intolerância, elas são resultado da manutenção dessas partes que ainda tentam prevalecer esse tipo de ganho. Às vezes, ganhos nesse sentido do poder, do controle, às vezes pelo nível da insegurança, do medo, da incerteza, da sensação de pouca confiança em si. Então, se tem uma parte que, em um dado momento, numa vida passada, tomou uma decisão e falhou, e teve uma consequência ruim, a experiência que fica marcada é, quando eu tomo uma decisão, as coisas dão errado, e depois eu vou me arrepender. Então, é como se uma parte viesse aqui e falava assim, melhor você não tomar decisão, melhor você aguardar. Olha, cuidado. Então, hoje eu acabo ficando retido, com uma sensação de insegurança, porque eu tenho uma parte minha que tem uma crença inconsciente de uma experiência de vida passada, onde eu tentei e me dei mal. Então, eu acho que sempre quando eu tentar, eu vou me dar mal. Então, o que eu faço? Eu não tento. É uma tentativa de preservar até a segurança, mas de uma forma completamente ilusória. Não quer dizer que a gente, por exemplo, não confiando numa pessoa, numa vida passada, uma mulher que é apaixonada por um marido, dedica a vida a ele, e de repente ela se dá conta que ele tem 2 famílias, tem um monte de filhos bastardos, e ela então fica deprimida e morre. Aí ela, antes de morrer, toma uma decisão assim, nunca mais eu confio nos homens. Então, diante de um homem que ela não pôde confiar, ela generaliza para todos os homens, o gênero masculino. Ela reencarna, mas com aquela parte daquela mulher que se sentiu traída e acha que os homens não prestam, os homens não são confiáveis. Então ela está hoje ela reencarna, ela não se lembra disso, mas tem aquela parte ali muito próxima dela, uma questão que está em aberto, vamos dizer assim. Quando ela está se aproximando do relacionamento, vem essa parte de cuidado. Eles não são confiáveis, então ela pode desenvolver uma dificuldade de relacionamento hoje porque está marcada por uma experiência negativa que faz ela responder automaticamente porque ela generalizou aquela situação para, por exemplo, nesse caso, todos os homens, dificultando que ela possa construir uma relação saudável, que apesar de ter muitos homens que talvez não sejam confiáveis, existem outros tantos que são confiáveis. Tem um lado nosso que, de alguma forma, quer também construir uma relação, quer construir uma família. Às vezes isso é tão complexo, Yasmin, e a gente lida com essas situações no consultório às vezes mais complexas, que é como se tivesse uma parte que fala assim, isso não você vai se dar mal, você vai ser traída, por exemplo. E aí tem uma parte nossa que fala assim, mas eu queria tanto. Aí tem uma parte que fala assim, você vai ser traída, você vai se dar mal. Mas eu queria tanto me relacionar. Aí ela fala assim, tá bom, então eu escolho.
E aí vai e escolhe uma pessoa que é exatamente que vai ser um relacionamento ruim. Aí fala, não disse? É como se tivesse um diálogo nosso. Sabe aquelas mulheres que dizem que tem dedo podre para relacionamento? Parece que escolhe os homens que são aqueles mais... Às vezes a nossa escolha está movida por esse tipo de conflito. Tem uma parte nossa que quase que busca aquele tipo de relacionamento para mostrar assim, tá vendo? Não são confiáveis. Para reforçar essa crença, fazendo com que a pessoa ilusoriamente esteja protegida. Olha só, gente, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Milton como é que a gente faz para desfazer esse nó aí. Mas antes de eu te perguntar como é que a gente vai fazer para desfazer isso, porque todos nós, você deve estar se vendo aí uma série de situações, todos nós às vezes percebemos que a gente faz escolhas equivocadas e que essas escolhas se repetem. E se essas escolhas estão se repetindo, é porque tem alguma coisa dentro de nós que nós precisamos resolver. E isso eu já vou perguntar para ele. Mas antes, eu queria que você me respondesse o seguinte: muitas pessoas têm dificuldades de entender esse processo inconsciente. Olha, nós vivemos várias vidas, esses personagens, eles estão aonde? Aonde é que eles estão escondidos? Não é mesmo? Já me perguntaram, onde é que esse povo está escondido que eu quero pegar eles? O problema é que eles não estão tão escondidos assim, né? Mas aonde é que eles estão? Eles estão na nossa própria consciência. O processo reencarnatório, ele traz essa característica que ao mesmo tempo é de uma sabedoria, de uma lógica brilhante, mas que é intrigante. Porque nós estamos encarnados, somos uma individualidade que tem todas essas experiências, quer dizer, pequenas personalidades que nós vivemos a cada encarnação, numa tentativa de uma grande síntese da nossa própria consciência, de uma consciência mais única, integrada. Só que como nós ainda temos uma imaturidade sobre essa consciência da nossa realidade espiritual, essas experiências elas ficam num nível inconsciente, que é um nível de consciência onde todas as experiências elas ficam sem integração. Tanto é que um dos objetivos de quando nós trabalhamos a forma como nós trabalhamos a terapia de vida passada é de promover exatamente a integração desses personagens à nossa consciência, de tal forma que aquelas respostas que eu falei há pouco, que podem ser úteis, elas são da nossa bagagem espiritual sim, mas integradas, e quem escolhe a forma de responder não é uma parte minha, sou eu. Eu que num dado momento vou responder que tenho que ser firme, que eu tenho que ser mais tranquilo, que eu tenho que ser, de repente, ter um jogo de cintura numa situação, mas eu, Milton, que estou consciente e doso isso, porque eu me apropriei de fato da consciência, da importância do aprendizado de cada uma dessas experiências para minhas respostas. Quando eu não tenho essa noção, isso então, nós temos a nossa personalidade atual, que tem a ver com essa estrutura do perispírito que se manifesta aqui, que é um subconjunto da minha individualidade, que manifesta alguns aspectos que são importantes nesse momento para o meu processo de crescimento, de evolução. Agora, as outras histórias, elas estão gravitando no nosso psiquismo, elas não estão num local, né, numa região geográfica, mas elas estão no nosso nível de consciência, e na verdade não tem uma limitação, a gente fala que a nossa consciência é um contínuo. Não tem assim a vida atual, a vida passada, a vida... Enfim, na verdade o nosso nível de consciência é um emaranhado dessas experiências, só que algumas ficaram tão pouco integradas que elas, quando são ativadas, elas respondem de uma forma quase que bypassando a nossa razão, quase que bypassando a nossa vontade, porque elas ainda têm uma força, ainda têm um tipo de energia, um tipo de intensidade de emoções, às vezes de um trauma, que ainda se impõe à nossa consciência, fazendo com que a gente tenha uma reação que a gente até se surpreende, porque ela não passa pelo nível da razão. A gente não consegue ter esse controle. Quantas pessoas você conhece que falam assim, eu já sei, eu quero, mas eu não consigo mudar? O próprio Paulo de Tarso, ele falava isso: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quer dizer, a gente não tem muito controle de algumas coisas, não é verdade? É uma falta de apropriação, primeiro, inclusive dessa noção, porque quando você eu já vou começar a dar uma palhinha, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão da influência espiritual, porque aí as pessoas acabam confundindo. Mas fala depois da influência espiritual. Primeiro você fala como é que a gente vai resolver essa situação. Então veja bem, a primeira dica, anotem, né? Anotem. Gente, olha, anotem. Veja bem. Vamos lá. Quando eu começo então a perceber e aceitar que de fato tem horas que a minha reação é fruto de um tipo de parte minha, que ainda eu não tenho plena consciência e ela se manifesta, só o fato de a gente estar conversando sobre isso agora, e quem está nos assistindo começa a fazer uma reflexão, é mesmo, naquela hora eu me sinto assim, às vezes mais inseguro, mas a gente começa a ter o que a gente chama de desidentificação.
A gente reage assim porque a gente está identificado com essas partes, ou seja, nós nos misturamos com elas. Só que quando a gente começa a falar assim, nossa, mas nessa hora, então, é uma parte minha que é agressiva, que vem e reage daquela forma. Veja, quando eu estou falando disso, eu já estou começando a reconhecer que tem uma parte minha, que eventualmente vem, e eu começo então a ter consciência dela. Quando a gente começa a ter consciência, é onde a gente passa a ter o controle, o bom controle sobre essas partes. Conhecereis a verdade, E e ela a vos verdade vos libertará. libertará, como nos diz Qual é a Jesus. liberdade? Peraí, se nessa hora eu estou sentindo, aí tem gente que tem cliente que chega para mim e fala assim, eu comecei a ver isso. Teve uma hora, quando chegou no trabalho, aquele cara falou aquele absurdo, eu quase que senti aquele guerreiro vindo aqui. Eu falei assim, ele vai pegar eu vou pegar ele pelo pescoço. Não, mas aquele guerreiro, eu não posso, o guerreiro fica quieto, né? Calma. Ou seja, a gente vai brincando, mas é uma forma da gente começar a perceber que tem uma reação que a gente passa então a escolher se vai reagir ou não, quando a gente começa minimamente a reconhecer que tem uma parte nossa que é agressiva, que tem uma parte nossa que é insegura, que precisa, então peraí, lá estou eu achando que nada vai dar certo. Não, peraí, vamos tentar, eu preciso tentar. Ou seja, eu começo a contrabalançar conscientemente uma oposição mais adequada para aquela tendência automática de uma reação. Seja agressiva, às vezes a gente fala da reação agressiva porque ela é mais didática, né? Mas nós podemos falar de várias reações. Reações de insegurança, em relação a relacionamentos, em relação à tomada de iniciativa, a amor próprio. Tem pessoas que acabam se entregando a relacionamentos porque ainda estão tem uma parte que não acreditam no seu valor. Fico buscando que os outros reconheçam o valor, porque tem uma parte que fala assim, mas você não dá isso tudo, então eu preciso que você me diga, porque tem uma parte que acredita que não tem valor. Acreditou, alguém falou isso, ela acreditou. Então, enquanto eu não olho para isso, eu falo assim, mas peraí, tem uma parte de mim que não se sente valorizada, mas qual é o valor que eu tenho? Não, então eu tenho o valor disso, então isso eu tenho, isso aqui realmente eu não tenho. Eu começo então a contrapor. Então, só o fato de a gente considerar, se quem nos assiste começar a ver as reações que começa a ver que repetidamente tem, com o tipo de emoção e o tipo de contexto que tem, vai começar a identificar essa parte. Aí começa a dar um nome. Isso aqui é o guerreiro. Esse aqui é o meu guerreiro. Ele veio já com a espada na mão. Essa aqui é a insegura. Esse aqui já é o autoritário, o que é o dono da verdade. Então a gente já começa a perceber e começa a dar nome. Ao dar nome, a gente começa a se desidentificar. E às vezes a gente pode até rir disso e brincar com isso. Quem fala assim, lá estou eu como dono da verdade. Ou então a pessoa fala e você assim, caramba, ela está vendo o meu dono da verdade. Ele fala assim, você sabe de tudo. Aí eu falei, é mesmo, né? Está lá falando do meu dono da verdade. Será que eu estou realmente me apropriando da verdade? Será que eu não tenho que ouvir? Aí então a gente começa a estabelecer uma alternativa para simplesmente repetir aquele padrão. Algumas vezes, quando a gente fala isso, já é possível fazer, mas algumas vezes, mesmo com isso, são reações muito mais intensas. Nesse caso, normalmente a gente precisa de uma ajuda para poder entrar em contato com isso, porque aí o nível de elaboração às vezes é um pouco mais complexo e exige às vezes até um acompanhamento profissional para que haja realmente essa integração e uma resolução desse tipo de reação. Mas muitas vezes, só das pessoas considerarem, elas começam a ver que são partes que automaticamente são ativadas e que normalmente têm a ver com o passado. É por isso que eu costumo brincar com o público espírita que fala, não, a regressão, é porque as pessoas não conhecem, né? Então eu digo assim, na verdade, espíritas, sossegai-vos. Sossegai-vos. A gente não faz regressão de memória para lembrar o passado. A gente faz regressão para esquecer o passado. Porque são essas partes que estão aqui trazendo dificuldade, conflito, sofrimento. Na hora que a gente lembra, fala assim, realmente eu não sou mais um guerreiro? Então eu posso reagir até com firmeza, mas não vou saindo com a espada na mão. Então quando a gente regride, a gente está lembrando dessas partes que estão tão ativadas que estão interferindo na nossa vida atual. Então quando a gente regride e vê o contexto desse guerreiro, a gente faz com que ele de fato possa estar contextualizado naquele momento histórico, econômico, e a gente poder ver que é uma experiência nossa, que traz algumas qualidades de força, determinação, mas talvez não violência. Mas um controle e uma dosagem de acordo com cada situação. Porque cá entre nós ainda temos situações na vida hoje em que em algum momento você tem que falar assim, olha, eu tenho uma espada. Se eu precisar, vou ter que tirar. Agora, quando eu estou fazendo isso conscientemente, isso não é um problema, porque eu sei que eu estou, de repente, me colocando um limite, por exemplo, para um filho ou para alguém que queira me prejudicar, enfim, então isso é um limite necessário. Então, nessa hora, aquele guerreiro é importante, a energia dele, mas não a reação agressiva dele. Então, na hora que eu me aproprio disso, eu vou usar, então, todas as qualidades, aquilo que teve de positivo em todas as experiências, para que as minhas respostas sejam adequadas.
Então, veja, na hora que eu tomo consciência disso, as minhas respostas passam a ser mais conscientes, enfim, mais adequadas para cada contexto, enfim. E aí são experiências que nós temos que estão integradas no meu portfólio de respostas. Porque em algum momento a gente tem que ser compreensivo, em outro a gente tem que colocar limite. Em algum momento a gente tem que assumir liderança, em outro a gente tem que ser liderado. Em algum momento eu tenho que mostrar minha potência, em outro momento eu tenho que reconhecer que não tem essa potência. Isso nós só conhecemos e desenvolvemos quando nós percebemos as experiências onde nós vivemos esses polos. Nós aprendemos sobre, por exemplo, poder em momentos que a gente teve muito poder e se identificou com ele e ficamos prepotentes. Achamos que temos o poder de definir o que é certo, o que deve ser, o que é verdadeiro, como é que o governo deve funcionar, prepotentes. Em outro momento, a gente passou por situações de impotência, porque se eu me identifiquei com o poder, a vida vai me colocar em situações, não é para me punir, mas eu poder tomar consciência de que tem horas e tem situações que eu não tenho poder nenhum. Isso é da vida. Então, entre uma sensação de impotência, o sofrimento da impotência, normalmente quem sofre da impotência é porque está identificado com a prepotência. Com personagens que se identificaram com o prazer de ter o poder. Passaram por situações de impotência. Qual é o desafio para a alma? Fazer uma síntese de consciência da potência. Então tem coisas que eu tenho poder, tem coisas que eu não tenho poder. Então se eu tenho poder sobre isso, eu vou exercer meu poder, dependendo da finalidade, e tem coisas que eu tenho que reconhecer que não tenho o poder de definir, de determinar. Quando eu tenho isso, eu tenho um equilíbrio em relação ao poder, porque o poder ele é importante, ele é bom. O problema é quando nós estamos nesses extremos, da prepotência e da impotência. Então são partes nossas que estão em conflito porque a gente está no momento de síntese daquele valor, seja a potência, seja a amorosidade, seja a benevolência. Então vários desses valores, o poder, a paz, são valores mais essenciais. O poder, a paz, o amor, enfim, nós passamos por experiências antagônicas no sentido de uma síntese espiritual para um outro nível de consciência mais elevado. E quando nós estamos ainda nesse conflito, ele se manifesta por essas partes. Então, são partes de experiências nossas que estão buscando uma integração a partir da experiência atual. E é por isso que eu digo que a melhor vida que a gente tem é a vida atual. Porque é nela que a gente está podendo, de fato, tomar consciência disso e fazer escolhas e ações melhores. A gente não tem como refazer o passado, mas tem como aproveitar do passado para fazer melhor daqui para frente. Então, isso nós podemos fazer na vida atual, é no momento aqui e agora. Bem, gente, isso é muito interessante. E daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou perguntar para o Milton coisas relativas ao nosso amor. Por que nós temos a tendência, muitas vezes, de nos relacionarmos com pessoas que têm o mesmo traço psicológico que nos fere tanto? Por que nós vamos descobrir isso muitas vezes depois, mas acabamos atraindo essas pessoas? Bem, daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Acompanhe o musical Súplica a Jesus, do grupo AME do Ceará, que eu amo e que eu pedi para os companheiros colocarem novamente no nosso programa. Voltamos já já. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. No silêncio da prece, teus irmãos
queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos. O Clube de Arte está lançando este mês o CD Orações Diárias, de Yasmin Madeira. São 16 faixas com reflexões e intercâmbio energético, inspiradas na obra Vida Feliz, do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. É um rico material para apoio nos momentos de autoencontro, no Evangelho no Lar e na manutenção vibratória dos ambientes. O espírito Joana de Ângeles nos orienta assim no livro Vida Feliz. Quando estiveres a ponto de desistir de uma ação edificante, ora e continua até o fim. Quando te encontrares no momento de cometer um erro, ora e desiste com tranquilidade. Quando perceberes que as forças não te auxiliarão no trabalho do bem, ora e reanima-te, chegando ao termo planejado. Quando fores aliciado para uma situação vexatória, ora também e retoma o teu equilíbrio. Quando te sentires abandonado pela pessoa em quem confias ou a quem amas, ora e tem paciência. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir esta belíssima obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Gente, a nova programação da TV Nova Luz está bem diversificada, nos preparando cada vez mais para atendermos às suas necessidades. Nós temos logo pela manhã orações, visualizações terapêuticas, musicais que nos preparam para o dia. Também temos reprises de entrevistas com temáticas importantíssimas que todos têm nos pedido para reprisar. Nós temos videoaulas maravilhosas sobre temáticas da atualidade, documentários,
tudo ao longo da nossa programação diária. É tão bom porque é uma energia maravilhosa que permeia todo esse conteúdo que é bom nós trazermos para o nosso dia a dia. E ao meio-dia sempre uma programação especial. Na quarta, meio-dia, nós temos o programa Vivências com Jesus, que vai começar uma nova série que nós chamamos de O Caminho do Herói. Não perca, ela vai começar a partir da primeira semana de abril. E logo em seguida nós temos o Encontro Fraterno, na quarta-feira, Vivências com Jesus, e depois o Encontro Fraterno com a apresentação da Ivana Raiski, nossa companheira de Goiás. Na quinta, nós temos o Espírita no Mundo, sempre com entrevistas novas e trazendo companheiros do exterior que trabalham no movimento espírita pelo Skype. À noite, nós temos a palestra pública. Toda quinta-feira é ao vivo a palestra aqui na TV Nova Luz. E na sexta agora, nós começamos 8 horas em ponto com o Evangelho na Rede. Estreia dia 1º de abril, um programa muito especial que é para o meu coração uma grande alegria, que é o Galera Espírita, com o Tiago Brito, Bianca Guimarães e Sidney Grilo. Fique atento, participe e divulgue por aí, porque é uma programação do bem, repleta de amor e de paz. Eu estou conversando com o Milton Menezes e nós estamos falando da influência dos personagens que nós vivenciamos, do jeito que nós fomos no passado, na existência atual. E eu tinha prometido que no segundo bloco nós íamos tratar sobre a questão do amor. Por que nós vivemos atraindo situações e pessoas que muitas vezes nos ferem e dentro de um mesmo tipo de comportamento? Mas eu também vou conversar sobre as presenças espirituais, que são aquelas entidades obsessoras, como nós chamamos na doutrina espírita. Mas vamos começar pelo amor? Porque, nossa, amor. Mãe do céu, é tanta gente querendo falar sobre isso, já pedindo, né, esse tema. E esse é um tema muito frequente de queixas, porque, de fato, isso que você estava falando, de um modo geral, há uma certa ilusão da busca da felicidade a partir do outro. Só que esse mecanismo, primeiro, ele tem uma ilusão inicial básica, é que nós ficamos imaginando, então, que nós somos uma metade e que precisamos da outra metade para termos, então, uma relação de 100%. Só que isso é um grande problema, porque quando a outra metade vai embora, morre, aí a gente então, não, peraí, não pode sair, não pode fugir, não pode morrer, porque senão eu vou ficar pela metade. Isso é uma ilusão de que, na verdade, as duas metades da laranja, isso é uma ilusão, porque almas gêmeas. Almas gêmeas, enfim, é uma ilusão, porque nós temos que estar inteiros, íntegros, 100%, para encontrar alguém que, então, sendo também 100%, nós temos uma experiência de 200%. Ótimo, a troca, etc. Mas eu não posso estar vinculando a minha necessidade ou a minha felicidade à felicidade do outro, ou à posição do outro, porque se o outro muda de ideia, ele muda de escolha, ou ele simplesmente faz uma outra escolha na vida, ou desencarna, então eu fico pela metade? Não, eu tenho que estar buscando essa inteireza para poder, então, me relacionar com pessoas inteiras. Como a gente tem essa ilusão, a gente acaba então fazendo esse tipo de escolhas que você falou. Por processos psicológicos de projeção, de identificação, nós muitas vezes, eu costumo dizer que a questão do relacionamento ela é tão complicada, porque com quem nós realmente nos relacionamos? Quando nós buscamos relacionamento, com quem nós estamos nos relacionando? Porque como nós estamos falando dessas partes, nós estamos falando dessas partes, de vida passada, das frustrações, das realizações e tal. Essas partes estão aqui. E no outro também, né? Então no outro também tem um monte de partes. Então você imagina, de repente, eu estou buscando um tipo de reviver uma experiência que eu tive que foi muito boa, que foi muito romântica, que foi muito tal. Então eu fico buscando isso no outro. Se ele tem também uma experiência do passado, eu fico buscando que ele viva aquilo que é do passado dele. Porque de inconsciente para inconsciente, a gente meio que reconhece essas coisas. Então a gente fica na expectativa de que o outro faça o que a gente acha que é importante para que a gente seja feliz. Só que aí, cada um está com processos de conflitos diferentes. Então a gente acaba escolhendo pessoas que têm um nível de identificação com o mesmo tipo de padrão. O que acaba acontecendo? Nós temos então choques. Ou então pode acontecer ao contrário. Exatamente o contrário do que você falou. A gente busca alguém que simplesmente complementa a gente, mas aí a gente não cresce.
Então imagina uma pessoa submissa, uma pessoa insegura, que pega alguém dominador, que pega alguém muito autoritário, autoconfiante. Nem brigam, se dão muito bem, mas não crescem. Por quê? Porque de alguma forma a minha necessidade, ao invés de ser estimulada, ela é abafada. E o outro, ao invés de também estar desenvolvendo mais tolerância e tal, ele continua exercendo o mesmo padrão. Então é uma relação que aparentemente até pode não ter problemas, mas ela não provoca crescimento, que é um dos grandes objetivos do relacionamento. Promover pelas diferenças o crescimento de todos que estão envolvidos. Quando a gente busca a identificação de pessoas semelhantes, normalmente é a possibilidade, como a gente está buscando a realização do outro, é como se fosse um mecanismo de a gente acabar atraindo pessoas que têm o mesmo traço para a gente poder se dar conta do nosso próprio traço. Só que isso acaba fazendo com que a gente tenha muito sofrimento, porque a gente acaba atraindo pessoas que, pelo tipo de reação e posição, acaba nos ferindo. Então, muitas vezes, essa tentativa de encontrar a outra metade é que está mostrando, pelos conflitos, a necessidade da gente poder ser mais autônomo, a gente, de repente, ter uma certa independência. Não é independência de não poder se relacionar, mas é independência afetiva. Porque se eu vincular a minha felicidade a que o outro faça dessa forma ou daquela forma, eu estou vinculado a que eles tenham que ser de um determinado jeito para eu poder ser feliz. E como a gente falou, a gente às vezes se aproxima numa relação e às vezes até tem muita afinidade, mas o tempo vai passando, as pessoas vão fazendo escolhas e às vezes a gente não ajusta isso. Então um começa a ter um objetivo na vida, outro. Outro. Daqui a pouco a gente percebe que tem um abismo naquela relação. Por quê? Porque a gente vai fazendo mudanças de consciência, mudanças de escolhas, de valores, de aspirações que nem sempre são compatíveis com aquilo que está acontecendo com o outro. Ou então não há um respeito pelo outro por aquilo que está acontecendo conosco, com aspirações diferentes, seja em qual campo for, profissional, religioso, moral. Então eu tenho um tipo de prática que, por exemplo, um cliente que numa certa época da idade tinha um tipo de prática que era muito tranquila para eles, era considerado normal. Então um tipo de prática sexual, ou de convívio, ou de, enfim, qualquer coisa. E era compartilhado pelo parceiro. Eu vou avançando na vida e de repente falo assim, isso não faz mais sentido, começa a mudar um pouco de valores, mas o parceiro continua ainda valorizando aquilo. Nós temos uma defasagem que vai provocar um tipo de desencontro. Então, eu costumo dizer que o que mantém a relação são muito mais o que falta de afinidade do que as afinidades. Afinidade é afinidade. A nossa capacidade de tolerar o que não temos como afinidade é que vai determinar se é possível ou não manter aquela relação. E é isso que muitas vezes a gente acaba atraindo pessoas que têm os mesmos tipos de gostos, porque a gente imagina que aquilo que é o bom, mas só que muitas vezes provocando atritos e desgastes que muitas vezes, quando a gente começa a sentir como sendo feridos, é que a gente vai ter a possibilidade de poder desenvolver uma consciência de que eu tenho que ter um nível de amor próprio, eu tenho que desenvolver um amor próprio, porque não adianta eu tentar amar o outro se eu não me amo. Se eu não tenho um amor próprio, eu posso me submeter a algumas coisas que vão trazer um nível de sofrimento em nome de um amor que não faz muito sentido. Então, como é que eu vou buscar um relacionamento e uma experiência amorosa se eu não tenho esse nível de amor próprio? Então, porque é esse nível de amor próprio que pode, por exemplo, falar assim, não, peraí, isso aqui eu não quero para a minha vida. Esse tipo de comportamento eu não quero mais. Esse tipo de relacionamento eu não quero, mas eu preciso estar com esse tipo de amor próprio. Senão, mas eu não posso ficar só. Então, eu vou me submeter, vou tentar. Eu vou achar que o outro, com o tempo, vai mudar. Quantas pessoas se mantêm, às vezes, anos em relacionamentos ruins, porque elas têm uma ilusão de que, mais cedo ou mais tarde, o outro vai mudar. Que o outro vai agora, aí um dia a gente vai ser feliz, entendeu? Porque ele não é assim. Ela é melhor do que isso, então a gente fica, às vezes, mantendo porque a gente não quer ver. A gente fica com uma miopia em relação àquilo que o outro está trazendo como realidade, porque a gente talvez tem que tomar uma iniciativa de colocar um limite, enfim. Que a gente tem aquela ilusão de que nós vamos ter o poder de modificar o outro. Só que ninguém muda ninguém. E aí fica um relacionamento tão insatisfatório que muitas vezes é melhor nós tirarmos aquilo que está debaixo do tapete, colocarmos para cima e termos a coragem de olhar aquela situação, aquele desafio e tentar resolvê-lo e chegar às consequências mesmo. Né? Porque muitas vezes e a partir do momento que a gente torna isso consciente, é que a gente tem inclusive a chance de fazer com que aquilo dê certo. Porque senão ficam várias desses conflitos subliminares, a gente por vários motivos acaba não querendo trazer isso à tona, ou por medo da reação do outro, ou medo de uma separação,
Mas aí, sem querer, a gente acaba, então, provocando a separação, porque a gente não quer falar sobre os motivos que estão nos levando à separação. Quando a gente fala desses motivos, a gente aumenta a possibilidade até de permanecer juntos. Porque tem a chance de poder falar assim, isso aqui eu não tolero, dá pra gente conviver isso? Isso aqui me desagrada, eu consigo conviver com o que me desagrada no outro? Porque sempre vai ter alguma coisa... Não existe ninguém perfeito. Ninguém perfeito, né? Não existe relação que seja... Até não é bom, porque, na verdade, as diferenças vão nos estimulando. Agora, a gente precisa estar com boa vontade para desenvolver uma tolerância a esse convívio. E, de fato, a gente tem que convir que, em algumas vezes, a manutenção de alguns comportamentos passam a ser tão violentos para nós que, então, talvez a gente tenha que colocar um limite, porque, como o outro faz uma escolha de manter aquele comportamento, eu posso escolher e falar assim, não, isso eu não quero conviver, porque isso aqui abala a minha integridade física, a minha integridade moral, a minha integridade emocional, então isso eu não quero para mim. Uma das coisas mais difíceis que tem, eu vejo isso na minha prática, atendendo pessoas com problemas desse tipo, é que às vezes a pessoa percebe que ama, mas tem que fazer uma escolha de não continuar junto, porque apesar do amor, o convívio nesse momento é difícil. Gente, olha, isso que ele está tocando é tão importante que talvez a gente nem consiga abraçar a questão das presenças espirituais, das perseguições espirituais, em virtude de percebermos que essa temática ela é muito interessante e eu não queria deixar para depois. Porque muitos companheiros começam a dizer assim, olha, uma coisa é quando a gente já está tão magoado que já aquela energia já vai se desfazendo e aí a gente chega num ponto que não dá mais. E outra coisa é quando você ainda tem aquele amor, mas percebe que já tem uma dificuldade tão grande de conviver que já não quer mais. É um sofrimento muito grande. Agora eu vou pedir para você resumir ao máximo, porque, gente, olha só, eu juro que eu vou chamar. Não sei se ele vai aceitar. Só para falar de relacionamento. Só para falar de relacionamento, porque nós só temos agora 3 minutos, Milton, o pessoal está me avisando aqui. Eu acho que a grande questão em relação a ao conflito dos relacionamentos é exatamente essa ilusão que nós temos de estar buscando no outro o atendimento, o preenchimento da nossa felicidade. Quando a gente desfaz dessa ilusão, nós somos capazes de olhar para o outro, mas a partir da nossa perspectiva. E é isso que a gente estava falando. O mais difícil, por exemplo, é a gente perceber que ama o outro, que tem um carinho, um desejo que o outro vá bem, mas a gente reconhece que o outro, por exemplo, não tem um nível de consciência, de maturidade, para fazer escolhas que deem sustentação para isso. Então, às vezes, a gente tem que conviver com aquele amor, mas sabendo que muitas vezes tem que dificultar ou não ter mais o convívio. Porque, apesar de amar, aquele convívio também não é bom. Agora, às vezes a gente fica tão iludido de que a gente é capaz de mudar o outro, convencer o outro que a gente pode ser feliz se o outro mudar, que a gente fica na tentativa de mudar o outro. Então, eu costumo dizer que tem 4 desafios principais no relacionamento. No primeiro, a gente tenta mudar o outro. Depois, a gente tenta mudar para poder satisfazer o outro, que também não dá certo. Então, os outros 2 desafios que a gente tem, 2 saídas que a gente tem para isso. Ou a gente ama o outro, do jeito que ele é aceitar como ele é, e conseguir conviver. Ou então, se a gente percebe que não é possível conviver apesar de amar, a gente tem que deixar. E aí, às vezes, deixar é um gesto de amor, um amor próprio. Porque, mesmo reconhecendo que há um amor pelo outro, há alguma coisa que impede um convívio que seja saudável, que seja harmonioso. Aí o espírita fala assim, mas aí eu vou levar para outra vida. Que vida, né? Nós estamos na mesma vida, né? Nós estamos numa vida espiritual. Ou então tem gente que fala assim, não, mas eu não quero ir para outra vida de jeito nenhum com esse, então eu vou até o final da vida de qualquer jeito com ele. Com esse sentimento, vai voltar com ele mais uma vez, porque imagina, não, eu não quero voltar com ele, então esse sentimento só vai fazer com que a gente vá aumentando as rusgas, as cicatrizes, e que vai levar a reaproximações no futuro. Então, é preferível ter esse tipo, é difícil, né? Mas buscar esse tipo de amadurecimento do amor próprio e da troca do amor com o outro. Esse é o grande desafio nos nossos relacionamentos, né? É verdade, gente. Olha, esse tema é maravilhoso e meio infinito, né? Mas nós vamos chamar o Milton, sim, para vir conversar conosco sobre as questões dos relacionamentos. Porque isso nos toca todos os corações, né? Milton, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, né? Obrigada a você pela sua companhia. Olha, um beijo grande, seja feliz. Tudo de bom e até o nosso próximo programa. O Clube de Arte está lançando este mês o CD Orações Diárias, de Yasmin Madeira.
São 16 faixas com reflexões e intercâmbio energético, inspiradas na obra Vida Feliz, do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. É um rico material para apoio nos momentos de autoencontro, no Evangelho no Lar e na manutenção vibratória dos ambientes. O espírito Joana de Ângeles nos orienta assim no livro Vida Feliz. Quando estiveres a ponto de desistir de uma ação edificante, ora e continua até o fim. Quando te encontrares no momento de cometer um erro, ora e desiste com tranquilidade. Quando perceberes que as forças não te auxiliarão no trabalho do bem, ora e reanima-te, chegando ao termo planejado. Quando fores aliciado para uma situação vexatória, ora também e retoma o teu equilíbrio. Quando te sentires abandonado pela pessoa em quem confias ou a quem amas, ora e tem paciência. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir esta belíssima obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.